Olá, boa tarde a todos. Vamos começar o terceiro vídeo de sustentabilidade, sustentabilidade em debate, Flora. O tema de hoje é Código Florestal, quanto e quem falta, apresentado por Luiz Fernando Guedes Pinto e Vinícius Guidotti. O vídeo ficará disponível no YouTube, assim como os anteriores que já estão lá. E depois eu vou colocar o link aqui no chat, do lado. Durante a apresentação, sintam-se livres para fazer qualquer pergunta no chat. E logo após, também pode ser disponibilizado o vídeo para vocês mandarem as perguntas. A apresentação tem duração de 20 minutos, as perguntas e o debate de 40 minutos. Por agora, durante a apresentação, eu peço que vocês desliguem o áudio e o vídeo, para que não atrapalhe a apresentação, e depois pode ser retornado logo após. Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui no Imaflora estamos o Vinícius e eu, que somos alguns dos autores desse estudo do Vazios do CAR, e a gente vai apresentar para vocês então, um estudo que foi publicado recentemente. Como que eu mudo a página aqui? Foi publicado nessa série Sustentabilidade e Debate, que é uma série do Imaflora, e foi um estudo realizado em colaboração do Imaflora, com o Geolab da Exalc, com o Observatório do Código Florestal e com o LAGESA da Universidade Federal de Minas Gerais, numa colaboração no âmbito do Observatório do Código Florestal. Depois, quem tiver interesse pode baixar essa publicação do site do Imaflora e poder ver em mais detalhes o que o Vinícius e eu vamos apresentar para vocês. Qual foi a motivação de realizar esse estudo? O CAR, ele tem um prazo para ser concluído o registro, do Cadastro Ambiental Rural, dos imóveis agropecuários, que é a primeira ferramenta para regulamentação e implementação do Código Florestal. Tudo começa com a realização do registro, que é um processo autodeclaratório, no Sistema Nacional que cuida do CAR, mas apesar dele já ter sido, a data original para a sua conclusão já ter sido encerrada há muito tempo, o prazo foi adiado algumas vezes, e o último prazo delimitado até agora é 31 de dezembro de 2018. E a pergunta o que nos motivou a fazer a pergunta, entender um pouco mais o CAR, é por que é necessário adiar o prazo para o registro, uma vez que as estatísticas aí reveladas pelo Serviço Florestal Brasileiro, que é a organização que é responsável por isso, apontava que praticamente todo o registro já havia sido feito. Aqui a gente está mostrando os dados apresentados pelo Serviço Florestal na semana passada, mas o estudo foi realizado antes, com dados de 9 de junho, mas naquela época a gente já tinha uma grande parte do CAR sendo dentro do site do Serviço Florestal Brasileiro, apontando que já tinha sido feita a maior parte dos registros, e, portanto, não havia uma necessidade de adiar novamente. Uma outra coisa é que aqui, no Atlas da Agropecuária Brasileira, que é uma iniciativa a gente vem manipulando as bases fundiárias brasileiras, e observava que a base do CAR não estava tão completa quanto parecia. Ficava vários vazios em várias regiões do Brasil, mas não tinha estudado isso a fundo. E a gente resolveu, portanto, avaliar e quantificar exatamente qual que era o tamanho desses vazios. Para a gente continuar, é importante a gente ressaltar, entender que a estimativa de área cadastrável definida pelo Serviço Florestal Brasileiro é baseada e corrigida a partir dos dados do Censo Agropecuário. O Censo Agropecuário é uma base do IBGE, mas que tem como referência estabelecimentos rurais, que tem uma definição só para isso, não é exatamente igual à de imóveis rurais, mas dialoga muito com a unidade de imóveis rurais, que são fazendas, sítios, assentamentos, etc. Essa é a referência adotada pelo Serviço Florestal. Vamos em frente, então, para entender o que a gente quis realizar. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a abrangência dos registros do CAR, desses imóveis, cadastrados até 9 de junho, que foi a data que a gente baixou os
os dados do CAR e discutir as implicações desses vazios, né, para a implementação do Código Florestal. Então, os objetivos específicos eram realizar uma estimativa com uma metodologia de precisão espacial, o Vinícius vai explicar direito o que é isso, avaliar a distribuição geográfica do CAR e dos seus vazios, né, e quantificar e localizar e caracterizar as situações de não cadastramento que a gente chamou de vazios do CAR. É super importante a gente entender, então, o que a gente está buscando. A gente está vendo a questão de imóveis rurais, né? A gente entende, o CAR ele é regido por uma instrução normativa do Serviço Florestal Brasileiro que descreve tudo que deve ser cadastrável. E estão não somente áreas de imóveis, mas também áreas de povos e comunidades tradicionais e quilombolas também devem ser cadastradas, mas a gente aqui está buscando uma referência muito próxima ao conceito usado pelo Serviço Florestal, que é a referência do censo agropecuário. Então, a gente entende que o CAR pode estar presente em áreas públicas, em comunidades tradicionais, mas a gente estava buscando os vazios somente no que seria uma área cadastrável relacionada a imóveis rurais. Bom, então, como o Luiz falou, a primeira tentativa nossa o primeiro objetivo foi construir essas máscaras, né, de áreas cadastráveis e não cadastráveis de uma forma espacialmente explícita. Então, a gente utilizou da experiência que a gente já tinha no Atlas Agropecuário com a malha fundiária e organizou, né, o Brasil, então, em duas formas. O Brasil não cadastrável, segundo critérios colocados, né, pelo Serviço Florestal Brasileiro, e o Brasil cadastrável no CAR. Então, como não cadastrável, a gente incluiu, então, todas as terras indígenas, todas as unidades de conservação, as terras não destinadas, áreas militares, quilombolas, as florestas públicas destinadas, né, que é uma camada do Serviço Florestal Brasileiro, e também áreas urbanas, água e transporte. Como cadastrável, foram incluídos, então, assentamentos rurais, terra legal titulado, e todo o restante do Brasil que não foi recoberto por nenhuma dessas outras bases. Então, tudo que não teve sobreposição com essas bases fundiárias, a gente também entendeu como áreas cadastráveis pelo CAR. Então, só um resumo aqui, né? A área cadastrável, 502 milhões de hectares, e a área não cadastrável, 348 milhões de hectares. Mais para frente a gente vai detalhar um pouco esses números, né? Mas aqui já tem uma grande diferença em termos do que o Serviço Florestal Brasileiro considera como cadastrável e o que a gente encontrou a partir dessa abordagem espacialmente explícita. Exatamente o que fala nesse slide, né? O Serviço Florestal considera como cadastrável 397 milhões de hectares, que é a área registrada nas pesquisas do Censo Agropecuário de 2006, e a gente chegou nos 502 milhões de hectares, ou 26% a mais de área cadastrada no CAR. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, em 9 de junho, existiam 413 milhões de hectares cadastrados. E a gente identificou que, desse total, 91 milhões de hectares estavam em terras públicas ou áreas protegidas, né? CAR registrado dentro de terra indígena, de unidade de conservação e assim por diante. E a área cadastrada de imóveis rurais, realmente, que era o objeto de estudo do nosso trabalho, totalizando 321 milhões de hectares. Portanto, a gente chegou a uma estimativa de 181 milhões de hectares de vazios do CAR, ou 36% dos 502 milhões de hectares que nós consideramos como cadastráveis. Então, mostrando que realmente existe um buraco aí de informação no Brasil, e que só foi possível de ser observado a partir dessa abordagem espacialmente explícita, né? Esse aqui é um mapa que detalha essas áreas cadastráveis e não cadastráveis no Brasil, né? Onde você consegue notar, na região norte, por exemplo, que se concentram grandes áreas protegidas, toda essa máscara preta sendo classificada como não cadastrável. E no zoom, aqui no detalhe, né, a gente observa uma região ali da BR-163, onde a gente tinha alguns imóveis titulados do programa Terra Legal,
e que a gente considerou, portanto, como área passível de cadastro, e regiões onde esses imóveis não estavam já referenciados, e que acabaram ficando, então, com essa classificação de não cadastrados. Só para mostrar no detalhe, né, da nossa máscara de cadastrado e não cadastrado, como que a gente interpretou essas informações. É importante ressaltar novamente, né, que daqueles são 91 milhões de hectares, né, que a gente encontrou que estavam no SICAR, que coincidem com essa área não cadastrável, é muito possível que uma parte desses cadastros estejam corretos e é possível que uma parte esteja incorreta, mas o nosso estudo não entrou no mérito de avaliar a conformidade ou se estavam sendo feitos corretamente esses 91 milhões de hectares. A gente excluiu isso, porque a gente estava, uma vez mais, buscando somente entender o processo de cadastramento nessa área cadastrável de imóveis rurais, que dialoga com o conceito de estabelecimentos rurais do censo agropecuário. Então, a gente não iluminou aqueles 91 milhões de hectares que a gente encontrou, isso merece um outro estudo para investigar se aquele cara está correto, em que condições pode ter alguma irregularidade, mas isso não foi objeto do nosso estudo. Bom, vocês vão ver tabelas aí com um monte de número, mas a gente não queria confundir vocês com muitos detalhes. O que importa são os grandes recados aí do que a gente encontrou, né? Então, aí a gente organizou por estado, mas aqui, por enquanto, a gente vai olhar só a questão do Brasil, né? A maior parte da área, né, cadastrável que a gente encontrou, ela é do que seriam de imóveis rurais. Uma parte menor, de 2% do Brasil, são terras legal titulado e 12% são áreas de assentamento. Isso varia muito de estado para estado, né? Terra legal titulado só tem na Amazônia, por exemplo, nos outros estados não tem. Tem estados em que a porcentagem de assentamentos é grande, como, por exemplo, em Rondônia, mas o grande número aqui, o grande recado é que a maior parte dessa área cadastrável estaria ocupada por fazendas, sítios, enfim, imóveis que não estão nem no terra legal titulado e nem nos assentamentos. Só para explicar rapidamente, né, o que a gente está olhando aqui. Então, esse número de área cadastrada em assentamentos, o que é? Basicamente, a gente tem uma máscara de assentamentos aqui no Brasil, né, dos assentamentos rurais, e esses 39 milhões de hectares representam a quantidade de CAR em área cadastrada em cima desses polígonos de assentamento. O mesmo para o terra legal titulado. Então, que nem o Luiz colocou, né, a maioria do CAR cadastrado na base do SICAR, ele cai nessa região do Brasil que a gente chama de restante do Brasil, né? Essa área que não tem recobrimento de nenhuma das outras bases citadas anteriormente. Esse aqui é um exemplo dos vazios do CAR, né, em área percentual do município. Então, a gente observa em verde, né, os municípios do Brasil que têm um bom recobrimento do CAR, de 0 a 10, 10 a 20%, se concentrando na região sudeste e centro-oeste, também o Pará apresentando um bom recobrimento, e, por outro lado, né, os municípios com menos recobrimento do CAR, concentrando-se na região nordeste, principalmente a Bahia, e também no norte, ali no estado do Amazonas, Roraima e Acre. E também o Mato Grosso do Sul, que a gente ficou sabendo depois que estava com um problema de sincronização do sistema estadual com o federal. Então, poucos imóveis do Mato Grosso do Sul estavam na base do SICAR em 9 de junho de 2018. Bom, vamos lá. O que a gente está aí sobre os vazios, né? O que a gente está vendo aqui por cada estado? Esses são os vazios que coincidem com as áreas de assentamento. Assentamento, terra legal e o restante do Brasil não cadastrado. Então, a gente tem em torno de 2% do Brasil nesses lugares que são... O recado principal é a maior parte dos vazios não estão nos assentamentos e nem no terra legal titulado, eles se encontram nesse universo que a gente chama de terras privadas, de maneira mais ampla,
onde estão a maior parte aí da produção agropecuária brasileira. Esse é o principal recado, né? A maior parte dos vazios se encontra na região agropecuária, não está dentro dos assentamentos, nem das terras quilombolas e nem da terra legal titulada, a maior parte dos vazios que a gente encontrou. Acho que vai ficar mais claro aqui nesse outro slide, que mostra os vazios por estado, né? Onde a gente tem, então, ordenado em relação à área total cadastrável, a porcentagem de vazios dentro dos estados. Então, tem o caso de Roraima, com uma área de vazio bem grande, né? 98% do que a gente está entendendo como cadastrado, sendo um vazio sem nenhum registro do CAR. Em termos de área total, o destaque fica para a Bahia, né, com quase 33 milhões de hectares de vazios do CAR. Então, são realmente áreas muito grandes. Em diversos estados do Brasil, são áreas realmente bem grandes, que não têm recobrimento ainda da base do CAR. E esses números nos surpreenderam na hora que a gente estava desenvolvendo o estudo. A gente sabia que esses vazios existiam, mas não tinha noção da dimensão desses vazios e da distribuição deles no espaço. Os estados com maior recobrimento, né, que São Paulo e Mato Grosso, estão lá embaixo, mesmo assim tem quase 20% de vazio, né? Foi uma surpresa para a gente também identificar que mesmo onde o trabalho está mais avançado, naquela época, né, ainda havia 20% de vazio, que é uma porcentagem que nos surpreendeu. E o passo seguinte foi entender qual que é, tentar caracterizar esse vazio, né? A pergunta que a gente fez é, bom, se não tem o CAR, o que é aquilo? O que seria esse perfil de uso da terra, que é o que a gente consegue enxergar cruzando o mapa de vazios com o mapa de uso da terra brasileiro? Essa era a grande pergunta. E a gente percebeu que, de maneira geral, esses vazios predominam a vegetação natural, né? Eles têm bastante vegetação nativa, mas eles também têm vazios com áreas de agricultura e de pastagem significativamente. Isso varia de estado para estado, né? A gente tem os grandes números aí, mas o que a gente pode concluir, e novamente, o que era o recado aqui principal do que a gente encontrou. Os vazios estão tanto na área de fronteira agrícola, como em áreas consolidadas, como no estado de São Paulo, como no Mato Grosso, como no Sudeste, no Sul. Eles estão presentes nessas duas áreas, ele tem um predomínio de vegetação natural, mas a gente consegue enxergar que áreas com uso agrícola e uso pecuário também estão fora do CAR em uma proporção razoável. Esse é o que a gente queria, o que a gente conseguiu enxergar com esses resultados, é o principal a mensagem que a gente encontra desse slide, que nos leva a querer entender melhor ainda o que está acontecendo, quais seriam os problemas com o CAR. Então, aqui tem um exemplo, né? Tudo que tiver em preto aí é vazio, óbvio que a malha hidrográfica, né? Como vocês estão vendo aí, aparece como vazio, mas o quadradinho lá que o Vinícius identificou. Oi? O azul é o vazio. Perdão. Mas a gente tem áreas, né, de uso agropecuário aqui, né? Tem um zoom lá no centro do estado de São Paulo, uma área canavieira, de pastagem, de uso agropecuário extremamente importante, que está com vazio. Aqui, mais próximo de São Paulo, da cidade, da capital, mas, enfim, no cinturão verde da cidade, mas alguns municípios agrícolas, né? E em outras regiões, enfim, os vazios estão em várias regiões do país. E aqui é uma região que não falta assistência técnica, não falta acesso à tecnologia, enfim. Então, a gente começa a entender que existem padrões de vazio que a gente precisa entender melhor. Indo para as conclusões do estudo, então, e as considerações finais, bom, o que a gente estudou aqui, os vazios são significativos, né? Estão tanto na fronteira quanto em áreas consolidadas, eles têm uma predominância de vegetação nativa, mas também tem uso agropecuário intensivo, que mostra que áreas importantes da agropecuária brasileira não estão no sistema do CAR. O sistema do CAR é o primeiro passo para a regulamentação e implementação do código, portanto, em alguns estados, 90% da área de uso agropecuário está fora da governança do Código Florestal, do seu primeiro passo. Em São Paulo e no Mato Grosso, 20% não deu nem o primeiro passo para começar a valer a lei. Uma outra conclusão importante, manipulando aí as bases fundiárias, é que elas precisam ser melhor aprimoradas e integradas, né, para a gente entender melhor essas sobreposições,
o que deve ser cadastrado, o que não deve. Daí uma opinião, né, dos autores do estudo que o prazo do CAR não deve ser adiado, mesmo tendo esses vazios, muito pelo contrário, a manutenção do prazo deve ser mantida para que os vazios sejam ocupados, né, e que a gente precisa investigar melhor esses vazios, entender melhor a razão, o padrão, o que está acontecendo para esses vazios acontecerem, para que eles sejam povoados e populados o mais rápido possível. E, por fim, algumas conclusões, né, algumas hipóteses para explicar os vazios do CAR, já que a gente não consegue concluir, a gente consegue ver isso especialmente, entender o seu uso, mas a gente não sabe exatamente o que está lá, né? Então, uma primeira hipótese é que pode ser regiões que têm unidades de conservação ou comunidades tradicionais que não estejam identificadas ou atualizadas em bases fundiárias ou cartográficas. É possível que essa seja uma razão. Uma parte desses vazios sejam unidades de conservação ou populações tradicionais, áreas que não estão em nenhuma base. Um exemplo só, a gente usou a base do MMA de unidades de conservação. Então, se tem alguma unidade de conservação que está fora dessa base, ela acabou entrando como área cadastrada. Né? Bases federais, estaduais ou municipais, a gente conversou com o Serviço Florestal, às vezes tem um atraso até essa informação chegar no Serviço Florestal. Existe uma outra hipótese que é a expansão da área urbana em relação à área rural e a falta da atualização também dessas bases fundiárias de limites de municípios, não de limites de municípios, de áreas rurais e urbanas, que também a gente não tem uma base tão boa. Uma outra causa possível é que não foi alocado recurso suficiente para que o CAR fosse registrado, seja por agricultores familiares, populações de comunidades tradicionais, cuja a responsabilidade de apoiar o produtor é do Estado, é dos governos, e talvez isso não tenha acontecido, para fazer a inscrição, né, inclusive desses imóveis menores que 4 imóveis fiscais. E uma última hipótese é que talvez alguns grupos de produtores ou algumas associações, de maneira isolada ou de maneira mais articulada, tenham, de fato, optado por não registrar os seus imóveis no sistema do CAR. Isso é uma outra hipótese, a gente não tem como comprovar nenhuma delas. Então, a gente para por aqui. Esses são, então, o que a gente quis fazer, o que a gente encontrou, as conclusões que a gente chega e alguma especulação sobre os nossos resultados, e podemos agora aprofundar com vocês alguma dúvida ou pergunta. Antes disso, a gente queria aproveitar a oportunidade de hoje, a gente está lançando também no âmbito do Observatório do Código Florestal um vídeo de 1 minuto, rapidinho, que fala sobre o Código Florestal. Ele está apoiado em estudos anteriores que a gente fez aqui com o Geolab e no Atlas, onde a gente encontrou coisas novas, e a gente, então, está aproveitando para lançar esse vídeo. A gente vai rodar ele aqui para vocês, e em seguida a gente volta, então, para responder perguntas, esclarecimentos, colher ideias, subsídios sobre esse estudo e outros novos que a gente possa fazer. Oi? Não, não confio isso. Das florestas e da vegetação. Vamos de novo? Começando de novo. O Código Florestal é uma das principais leis ambientais do Brasil. Ele se aplica nos mais de 5 milhões de imóveis rurais brasileiros e é responsável pela conservação e recuperação de metade das florestas e da vegetação nativa do país. Ao todo, 20 milhões de hectares precisam ser recuperados para o cumprimento da lei, mas desde a implementação do Código em 2012, muito pouco foi feito. A boa notícia é que estudos têm sido realizados, mostrando o melhor caminho para o cumprimento da lei. Um deles identificou que a maior parte da dívida atual está concentrada nas mãos de poucos grandes produtores. Este público deve ser o alvo principal para começar e priorizar a implementação das regras. Para ter efeito rapidamente, é necessário inteligência e estratégia. Descobrimos o atalho e agora precisamos fazer valer a lei, cobrar e fiscalizar. Obrigado pela atenção, gente. Agora, para as perguntas, dúvidas e sugestões. Boa tarde, gente. Quem está falando é o André, aqui do Global Canopy. Super legal aí, Luiz Fernando e Vinícius, a apresentação. Super obrigado. Só queria fazer uma pergunta rápida.
saber se vocês já chegaram a comunicar esses resultados para a equipe do Serviço Florestal Brasileiro, e se sim, qual foi a abordagem deles e qual que é a justificativa para esses potenciais vazios, né, esses vazios que vocês encontram. Bom, o Serviço Florestal foi procurado em primeira mão antes do estudo ser publicado, para a gente poder, inclusive, conferir, né, o método, as perguntas. Então, a gente teve um bom diálogo com eles para entender as perguntas que a gente fez do método. A primeira, acho que conversa que interessou a eles foi entender o que é essa referência de área cadastrável, né, a gente usou uma base referencial explícita e eles usam essa base do censo. Isso foi fundamental para o diálogo para entender essa diferença. E isso, inclusive, a partir do diálogo, a gente atualizou a nossa base fundiária, corrigiu alguns dados, os números foram atualizados a partir disso, e foi levado ao conhecimento deles. Acho que foi bastante frutífero, mas não houve nenhuma consideração em particular em relação aos vazios ainda, se isso levaria a alguma outra ação. Mas para nós, como autores do trabalho e membros do Observatório do Código Florestal, né, é extremamente importante que isso chegue a eles, como chegou. O papel do Serviço Florestal é zelar pelo SICAR, ele não tem a força de obrigar ninguém a colocar os dados lá. Os governos e estados têm, sim, a responsabilidade de apoiar os pequenos produtores e os donos de imóveis menores que 4 módulos fiscais. Isso, eu acho que é o tipo de ação de política pública que poderia ser feita para preencher os vazios. A outra decisão política que pode ser tomada, e que a gente tem que aguardar aí até o fim do ano, é o prazo não ser adiado novamente, o que compete não só ao Serviço Florestal, mas isso vai até, inclusive, ao presidente da República. Não. É isso. Obrigado, André, pela pergunta. Super obrigado aí pela resposta. Valeu. Alguém mais quer fazer uma pergunta aberta por voz? Quer digitar uma pergunta no chat? Ou tem algum comentário a fazer? Não é só pergunta, o trabalho está aberto a críticas, comentários. Obrigado, Arnaldo, pela atenção também. Espero que vocês estejam... Já está escuro aí para vocês dois, né, André e Arnaldo? Mas quem mais tiver qualquer comentário, sugestão, pergunta, a gente está aqui aberto. Enquanto isso, vou fazer então um comercial. Jéssica, esse nosso filme está no canal do YouTube do Imaflora e a gente pede para todo mundo, ele foi divulgado hoje, espalhar o máximo possível para que isso chegue para o maior número de pessoas possíveis. Antes de falar sobre a Gabriela, a gente pode aqui adiantar aqui esses números sobre dos 20 milhões de hectares estão sendo atualizados no Observatório do Código Florestal, no âmbito do termômetro do Código Florestal, que é uma colaboração do IPAM, do Imaflora e do Lagesa, e no ano que vem, em algum momento, a gente vai ter, inclusive, novos números. Sobre o PRA, Gabriela, o PRA é uma regulamentação de cada estado, né? Cada estado tem que fazer o seu PRA, que é definir as regras estaduais que vão zelar pela Lei 12.651. Todos os imóveis têm que aderir ao CAR. Esse é o primeiro passo, né? Fazer a sua autodeclaração no sistema do CAR. Daí o PRA tem que ser aprovado pelos estados. O termômetro do Código Florestal, lá, se vocês entrarem no aplicativo ou no site do IPAM, do Observatório, vocês vão conseguir enxergar quais estados já têm e quais não têm. A maioria dos estados já tem. O estado de São Paulo é o único que está com o PRA suspenso, em função de uma ação de inconstitucionalidade estadual, mas os estados têm que fazer o PRA valer para os imóveis, depois de terem o seu CAR validado, trabalharem o PRADA, que é o Plano Individual de Adequação.
Então, o imóvel não adere o proprietário, né, o detentor do imóvel, ele não adere ao PRA. O passo é, o detentor do imóvel registra o seu imóvel no sistema, já existe um PRA lá com as regras sobre isso, a partir disso o CAR é validado ao EMA, né, o órgão estadual do meio ambiente, valida cada CAR a partir da validação desse CAR, onde está lá o quanto aquele imóvel tem de excesso ou de déficit em relação ao código, tem que haver ações, no caso de haver déficit, para o alcance dos regulamentos. Isso é feito individualmente a partir do PRADA. Obrigado, Gabriela. Se tiver alguma dúvida, você digita novamente ou escreve para nós. Mas tudo isso, os prazos, né, para isso, eles começam a valer oficialmente a partir do momento que se encerra o prazo do CAR. Por isso que é muito problemático o prazo do CAR permanecer em aberto. Enquanto ele não fechar, ele não puxa o gatilho dos outros prazos. Há algumas dúvidas jurídicas em relação a isso, mas, via de regra, existe um entendimento de que enquanto o primeiro porta não se fecha, os outros gatilhos de data não terminam. Legal. Luiz Fernando, obrigada pela explanação. Interessante os números. Eu queria só tirar uma dúvida, que eu entrei um pouco atrasada, não sei, acho que eu talvez tenha perdido. Quando você mostra essa diferença de base cadastrável, em termos do sistema florestal brasileiro e do que vocês encontram no Atlas, a área cadastrável, então, é maior do que o sistema florestal brasileiro acredita que é? Isso, para mim, não ficou muito claro. Você poderia me esclarecer? E aí, a outra pergunta é em relação ao PRA, né? Que a Gabriela levantou, mas tem alguns estados que já começaram a fazer até desenvolveram sistemas de fast track, como a Acre, Rondônia, eu vi na semana passada, no evento lá do MMA. E como que isso está se dando? O pessoal já está tendo oportunidade de fazer adesão e começar a regularização? Como é que está isso? Sim, bom, essa questão da área cadastrável é o que exatamente esse slide aqui está mostrando. Não sei se vocês veem a minha tela ainda? Acho que sim, né? Sim. Tá, então a área cadastrável do Serviço Florestal Brasileiro são esses 397 milhões de hectares, que é justamente a área dos imóveis rurais registrados no Censo Agropecuário de 2006. Tem uma correção para alguns estados, o Serviço Florestal, se não me engano, são 330 milhões, daí ele corrigiu alguns estados que tinham alguns dados novos e chega nesse valor que eles definiram como 397, alguma coisa milhões de hectares. Isso, e como o censo ele se restringe aos imóveis rurais privados, a gente tentou reproduzir isso na hora de construir essa máscara de área cadastrável. Então, a gente excluiu do território do Brasil tudo que seria áreas rurais não privadas, né? Imóveis públicos, por exemplo, como terras indígenas e unidades de conservação. A gente conversou bastante aqui entre nós, com outras pessoas, para chegar nesse pacote de áreas que seriam excluídas, né, do território brasileiro, como áreas não cadastráveis, e aí sim a gente chega nesses 502 milhões de hectares, que é uma área 26% maior do que o Serviço Florestal Brasileiro. Vale então deixar claro que o nosso é uma estimativa espacializada, a partir de um método espacial, em relação a um critério adotado pelo Serviço Florestal, que define uma regra, um critério que é seguir a estimativa do Censo Agropecuário. É natural mesmo que essa área estimada por nós seja maior, né? Já que o censo é uma pesquisa que naturalmente ela é subestimada, né? Ele até tenta chegar em todos os imóveis do Brasil, mas obviamente tem regiões de difícil acesso, áreas que são realmente complicadas para o pesquisador chegar lá e fazer o registro daquela propriedade. Então, naturalmente, é uma pesquisa subestimada, enquanto o nosso não, olha por cima, né? É um dado que a gente não entende muito bem alguns detalhes ali sobre o imóvel, sobre a propriedade, mas a gente consegue ter essa visão do Brasil de todo o território. Eu queria evitar confundir vocês, mas é importante entender que nessas áreas que a gente excluiu e que existe 91 milhões de hectares cadastrados,
Também existem áreas cadastráveis ali dentro pela instrução normativa do Serviço Florestal Brasileiro. Né? Terras quilombolas, alguns tipos de territórios de populações de comunidades tradicionais, unidades de conservação, até em terras indígenas pode haver CAR, mas isso não está nem no método adotado pelo Serviço Florestal como estimativa de área cadastrada e nem no nosso. Tá? Então, é super importante deixar claro que esse estudo a gente definiu como estimativa de área cadastrável aquele onde haveria essa produção agropecuária familiar e empresarial, mas excluindo as comunitárias tradicionais. Sobre a segunda parte da sua pergunta, de fato, tem estados onde a validação do CAR já está acontecendo, com alguns em velocidade maior do que outros, a capacidade instalada de muitos estados ainda é pequena, mas aí, o que o Observatório do Código Florestal que está vendo é que em alguns estados, onde há uma vontade política de avançar o máximo possível, antes da passagem de bastão para o próximo governo, já está um pouco mais avançado a validação do CAR, o que permite o passo posterior, que é os imóveis partirem de fato para a sua adequação na prática, né? Seja quando há excedente ou quando há falta de vegetação nativa, tanto em área de preservação permanente, quanto em reserva legal. Então, isso muda muito de estado para estado. A maior exceção é o estado de São Paulo, que tem, sim, validação de CAR acontecendo. Então, o CAR não é porque não tem PRA que não pode acontecer validação do CAR. A validação do CAR continua acontecendo, que é simplesmente a UEMA ir lá e ver se aquele shape, né, se aquele polígono corresponde à realidade que foi declarada. Mais alguma questão? E, André, a gente, por enquanto, não tem aqui a capacidade de botar o vídeo em inglês, mas vamos anotar essa recomendação, que não é tão difícil assim a gente traduzir e poder ter uma legenda lá para ele. Legal, super obrigada pela explicação, Daniela. Mais uma pergunta. Pelo que vocês têm visto, eu sei que não é o foco desse estudo específico, tem visto em termos de déficit de atendimento ao código, como é que está isso? Tem mais déficit? Os imóveis, de fato, estão abaixo do cumprimento legal? Vocês têm um cheiro desse atendimento legal? Então, essa resposta a gente investigou no Sustentabilidade em Debate anterior, que é uma publicação chamada Números Detalhados do Código Florestal, onde a gente tem, de maneira espacial e quantificada em tabelas, né, muito claramente, esse déficit. Então, em linhas gerais, a gente encontrou que são 19,7 milhões de hectares, né, que a gente arredondou para 20 milhões de hectares de déficit de vegetação nativa no Brasil, mas a gente tem tabelas que deixam muito claro o quanto déficit, acho que são quase 5 milhões de APP, 4,5 de APP e 12 e pouco milhões de hectares de reserva legal, e a gente tem esse dado tabulado por bioma e por estado. Então, esse número não é homogêneo, né? Varia muito de estado para estado. Ainda tem um grande déficit de APP na Mata Atlântica, que eu me lembre, né? Significativo, e grandes déficits de reserva legal na Amazônia e no Cerrado. Mas esse número daí, vocês encontram, a gente não tem tudo de cabeça. E também esse número já está desatualizado, né? A gente trabalhou com uma base do CAR de dezembro de 2017, ou dezembro de 2016, na verdade, né? Então tinha muito menos imóvel. Parte desse número vem de imóveis que nós simulamos, né? Consideramos imóveis simulados também. Então, a gente está trabalhando numa nova versão desses números, mas dentro do Observatório do Código Florestal, junto com as outras instituições que compõem o Observatório. Que a gente entendeu, né, que esses números gerados, tanto nesse estudo do CAR, aqui dos bases do CAR, como do Código Florestal, dependem muito das bases de entrada e das formas que os dados são processados. Então, a gente está num procedimento agora de unificar esses processamentos, essas metodologias, unificar as bases de dados, criar um consenso sobre elas, sobre a melhor abordagem. E a gente pretende agora, no ano que vem, né, no começo do ano que vem, lançar novos números do observatório, do Código Florestal dentro do observatório e a partir da ferramenta do termômetro do Código Florestal. Então,
são números que a gente já tem anteriormente, mas que estão desatualizados, que a gente vai trabalhar agora uma nova versão. E além disso, a gente está usando aqui novas bases geográficas, então agora a gente tem uma nova base hidrográfica de alguns biomas brasileiros, muito mais detalhado. A tendência é que aumente o déficit de área de preservação permanente significativamente, isso é uma tendência, porque vai ter muito mais APP do que nos mapas que a gente trabalha hoje. Mas para vamos aproveitar aqui para expandir essa conversa, né, em relação ao que a Daniela perguntou, tem 20 milhões de hectares de déficit no Brasil, mas a gente também encontrou no estudo anterior que tem mais de 100 milhões de hectares em excesso de vegetação nativa nos imóveis brasileiros, em excesso ao Código Florestal. Então, e quando a gente põe a Mata Atlântica, né, isso vira 125 milhões, 120 milhões de hectares de vegetação nativa dentro de imóveis rurais que excedem os requisitos do Código Florestal. Então, a gente tem uma diferença de 5 para 1. Para cada um que falta, tem 5 sobrando. Mas essas geografias não combinam. As áreas que têm mais déficit estão muito longe das áreas onde tem maior excedente. As áreas que têm maior excedente já são pouco ameaçadas, são áreas com baixa aptidão agrícola, em maior número, não todas, né? Então, essa questão de resolver o código é extremamente complexo, e aí é que entra a importância do tal do PRA. Os PRAs dos estados deveriam olhar para essa situação de déficit e de excedente dentro de cada estado para criar regras que viabilizem não só o cumprimento do código, mas que também olhassem para a paisagem, os serviços ambientais que a vegetação nativa tem que cumprir, para ver aonde é mais importante a restauração, a proteção, enfim, priorizar áreas. Isso é um próximo estudo aí que a gente já está trabalhando no Observatório do Código Florestal, que é ter um mapa do caminho de uma priorização geográfica, tanto das áreas de validação do CAR, tanto para a proteção desses excedentes, e tem instrumentos econômicos, incentivos e regras para realmente proteger o que está sobrando, quanto para priorizar as áreas onde a recuperação e a restauração é mais urgente, como, por exemplo, aqui em Piracicaba, a beira do rio está com cana ou com pasto, e o rio Piracicaba, quem puder ir lá hoje, vê a cor que está a água do rio. Eu fui lá ontem, assim, praticamente um horizonte de solo de tanta terra que tem lá. Você foi lá, Jéssica, ontem também? Tá animal, né? É isso, gente. Mais algum comentário? Mas para fechar, então, tem lugar que falta muito, tem lugar que sobra muito, e o que tem nesse nosso vídeo aí de 1 minuto é dizendo agora a gente tem muita informação para ter regras, seja de política pública, com ações de mercado, que possam tentar finalmente compatibilizar essas questões. Eu queria só fazer um comentário sobre a importância da gente entender bem essas bases de dados fundiárias, né? E o objetivo do nosso estudo, na verdade, foi levantar a bola sobre essas questões, né? O que de fato é cadastrável, o que não é, como a gente consegue chegar nessas áreas. A gente usou uma abordagem que foi bem discutida com várias pessoas, né? Mas que é muito dependente dos dados de entrada. Então, acho que é super importante para que a gente entenda melhor esses vazios, para que o Código Florestal possa avançar, que a gente tenha, de fato, bases fundiárias consensuadas, bem estabelecidas, que todo mundo consiga entender o porquê de usar uma base e não usar outra. Então, acho que esse é algo que a gente está discutindo bastante aqui no Maflora, junto com os nossos parceiros, né? Que a gente comece a criar consenso sobre essas bases, definir a melhor metodologia para se chegar, por exemplo, nos vazios ou nas estimativas do Código Florestal. Porque tudo que vem depois, todos os números grande forma dependente dessas bases de entrada. Acho que a gente vai ter um trabalho muito bom e um melhor entendimento sobre essas bases antes de gerar os números, né? E esse alinhamento junto com o poder público também, quando possível, eu acho que é bem importante. E acho que esse foi um caso de sucesso, né, do trabalho, de ter esse alinhamento prévio com o Serviço Florestal Brasileiro, o entendimento deles sobre o nosso estudo foi bastante importante, que a gente revisitasse os números e refizesse as análises, incluindo novas bases de dados. Então, acho que essa troca com o poder público também é bem enriquecedora para nós. E botando o chapéu aqui do Serviço Florestal, né, tocar num assunto bastante delicado, aqui,
do Serviço Florestal deixa muito claro que o CAR, né, esse registro, não tem o propósito de resolver questões fundiárias. Ele é um instrumento unicamente para o planejamento, monitoramento ambiental, mas ele não tem um propósito de ser uma base que tem como função resolver questões fundiárias, que é um tema fundamental para o uso da terra, para a conservação do Brasil. Mas, enfim, o Vinícius toca numa coisa fundamental, que, inclusive, está aqui o Marcelo do meu lado, que trabalha na equipe de governo aberto. No plano de governo aberto foi definida como compromisso do plano de governo aberto brasileiro tratar uma integração. Fala aqui, cara. Fala que isso é super importante. Senta aí. Oi, pessoal. Marcelo de Medeiros, aqui na Flora, Políticas Públicas. A cada 2 anos, o governo brasileiro ele tem que fazer um plano de ação nacional. O Brasil faz parte da OGP, que é parceria do governo aberto, é uma parceria internacional. E nesse próximo plano, que é a partir de agora, no final do ano até 2020, 3 compromissos ambientais entraram, recursos hídricos, mudanças climáticas e essa parte que o Luiz falou, que é a transparência fundiária, que foi, inclusive, o compromisso mais votado da consulta pública que foi realizada. E a sociedade civil escolheu 3 compromissos. Esse da transparência fundiária foi o mais votado, foi até uma surpresa nossa, porque ninguém fez advocacy para o tema ser votado e ele acabou sendo o mais votado. E aí a ideia, depois de 2 auxílios de cocriação, é que a base rural, o sistema de base rural e de sistemas de base urbana, eles sejam integrados em um sistema único. Então, nos próximos 2 anos vai ser esse compromisso. A sociedade civil e o governo vão trabalhar juntos para realizar esse compromisso. Eu vou aproveitar também para comentar. No Atlas Agropecuário, a gente tem uma malha fundiária no Brasil, né? A gente começou a mexer com esses dados sem muito bem entender a natureza deles, né? Muito por experiência de outros parceiros, a gente foi brincando com esses dados. A gente entendeu agora que é necessário realmente ter uma visão um pouco mais técnica sobre essas informações. Então, a gente vai lançar agora, essa semana, ainda uma nova versão da plataforma do Atlas, onde a gente vai disponibilizar uma nova malha fundiária, e que é uma malha fundiária que foi analisada tecnicamente por um especialista em governança de terras, né, por questões fundiárias, que é o professor Bastian Raydon, da Unicamp. Então, justamente o que a gente está buscando sempre está bem pautado, bem embasado para realizar esses estudos. Então, acho que na quarta-feira, né, a gente lança a plataforma nova. Está gravada. E junto com essa plataforma vem a nova malha fundiária também, onde a gente usa essas camadas que deram origem aos dados dos vazios do CAR e outras também para construir uma malha fundiária integrada para o Brasil. É um primeiro esforço, né, feito por nós, mas e que eu acho que pode ajudar também nesse processo que foi comentado pelo Luiz e pelo Marcelo. E vai estar junto na plataforma os dados do Censo Agropecuário e outras pesquisas de dados e estatísticas agropecuárias de 1940 a 2017 vão estar disponíveis no site do Atlas Agropecuário Brasileiro para consultas sobre essas bases fundamentais de informações de tabelas do censo de uma maneira muito simples, onde os usuários vão poder fazer consultas a partir de jurisdições ou de culturas, né? E fazer alguns cruzamentos bastante interessantes, mas até onde a gente sabe, pela primeira vez a gente vai ter num lugar, de maneira organizada, para consulta muito simples, dados das pesquisas agropecuárias de 1940 a 2017, além da nova malha fundiária e algumas outras bases que a gente vai organizando aos poucos. Mais algum comentário? Senão a gente segue aqui para o encerramento do webinar. Algum comentário, dúvida, pergunta, sugestão? Então, vamos encerrar. Agradecemos muito vocês. O trabalho está disponível no nosso site. De novo, foi uma colaboração com o Geolab e com o Lagesa, que é bastante frutífera. Vai render novos trabalhos para o futuro. Sugestões de outros trabalhos que a gente possa fazer são muito bem
muito bem-vindas, estamos aqui à disposição. E aproveito para convidar vocês, então, para o próximo webinar, que é o último dessa série, né? Esse é o terceiro. E nós temos mais um, então, que é como cumprir o Acordo de Paris e continuar líder na agropecuária. Uma pergunta muito simples e fácil de ser respondida. Vai ser respondida pelo Cimiro, que é pesquisador da área de clima e cadeias agropecuárias do Mafora, que participou do lançamento do SEG, né, do Sistema de Estimativas de Gases de Efeito Estufa na semana passada. Está com tudo na ponta da língua, no dia 5 de dezembro, às 14 horas, por esse mesmo canal. Super obrigado a vocês, a equipe do Mafora que ajudou a gente aqui a organizar. Vinícius? Obrigado, gente. Obrigado pela participação. E caso tenham outras dúvidas, podem mandar e-mail para a gente. Acho que vai deixar o contato depois, né, gente? Isso. A gente está disponível para contato em todas as nossas redes sociais e também através do e-mail que vocês receberam no convite. Ajudem a divulgar o vídeo, por favor. Valeu, obrigado. Um abraço.